é interessante a minha história, porque assim, que eu me lembre, minha relação com a música ela vem na adolescência. Então, eu ouvia a música, mas eu não percebia detalhes da música, eu não gravava letra quando era criança. Passava batida, às vezes cantarolava uma coisa ou outra. Teve a febre do Mamonas Assassinas, ficava lá pulando, né? Mas isso assim, depois na adolescência que foi aflorar. O legal, assim, que eu vejo assim, eu tinha ali mais ou menos 15, 14 para 15 anos, né? Para 15 anos, quando eu comecei a ouvir rock, eu fiz amizade com o Laurinho, que era um amigo meu de Santo Antônio do Pinhal. Eu sempre, assim, eu sou nascido aqui em Campos, criado aqui, mas tem um pezinho em Santo Antônio do Pinhal também, Uhum. por conta dos meus familiares, né? Avós, tios, tias, primos, muitos amigos, né? Então eu direto tava para Santo Antônio do Pinhal e para cá, então conheci esse amigo meu, Laurinho, e ele foi quem me incentivou a tocar violão. A gente era adolescente, então era legal porque a gente saía para tocar violão, ia nas praças, aí conversava com as meninas, trocava uma O ideia. violão sempre era um motivo para trazer alguma conversa perto de alguém, não é isso? Alguma conversa, isso aí. né? Desenvolver alguma coisa, conhecer as pessoas, trocava ideia. Então, eu lembro assim, né? A gente começou a ouvir muito rock, né, era uma influência assim na nossa época, assim, que era muito bacana. E aí eu lembro que antes mesmo de eu aprender a tocar, eu já pegava assim e ficava lá imitando os guitarristas lá. Eu ficava olhando, nossa, eu não sabia nada. Não tinha violão, não tinha guitarra, nada. Pegava Vassoura guitar. Não, pegava vassoura, cabo de vassoura, isso punha o aí. DVD do Guns N' Roses lá. É isso que eu ia ficava lá. perguntar, quem eram esses Porque guitarristas, assim, né? você veio de uma. O Josimar veio de uma escola. O Josimar foi tocar depois na igreja e tudo mais. Tal. Mas você já lançou a bomba, né? Você já. Escutei rock. Tá, mas qual foi a banda que você falou? Caramba, cara, essa banda é zica. Você falou Guns N' Roses, mas. Isso, e qual guitarrista que você olhou assim e falou assim, cara, eu quero tocar esse instrumento aí, igual esse cara? Então, foi quando eu vi. Esse baixo de 6 cordas. Esse baixo. Esse violão que eu não sei, tem um formato diferente, né? Violão mais fino. Foi quando eu. A primeira banda, o primeiro guitarrista que eu vi que falou assim, que mudou minha vida, que falou, não, eu quero seguir isso, foi o Guns N' Roses. Eu tinha um tio meu, falecido, que ouvia muito Guns N' Roses, era fanzaço. E nessa época, trocando ideia ali, né? Ele mostrava os DVDs, Sim. Aí tinha esse amigo meu também que tinha os DVDs das bandas, e quando eu assisti o DVD do Guns, pronto, fiquei louco, era um DVD que tinha shows que ele fez em Tóquio lá, Sim. a sequência de turnê. Appetite for Destruction. Isso, né? Uhum. E tinha um que era só de clipes do Guns, Sim. então tinha aquele clipe do November Rain, que tinha o clipe de Patience, que era uma versão acústica, Sim. de Paradise City, que era no estádio, então eu fiquei fascinado quando eu vi aquilo, né? Eu acho que, de certa forma, o visual, a atitude do rock, da guitarra, Sim. O jeito de tocar, foi aquilo que começou a criar para mim, né, essa coisa, não, eu quero seguir nisso aqui. Porque, assim, eu sou muito grato mesmo, né, o Laurinho, que é um amigo meu, porque ele foi um primeiro, assim, a me incentivar. Ele me emprestava o violão dele, Sim. Eu não tinha instrumento algum. Eu levava para aqui para Campos, começava a tocar a semana inteira, ficava tocando ali os violões, as músicas, tal, no violão, tentando arrumar uma cifra ou outra. Ele já tocava? Ele também estava começando, Tá. mas ele já estava um pouquinho mais acima. Sim. Então ele já tinha noção, ele pegava cifras, já lia, já meio que dominava Passou um pouco. a perna no amigo, né? Vamos falar a verdade, porque o cara pegou o violão do cara, não deixava o cara ensaiar na casa dele, levava para casa e ficava tocando. Não, mas louco é isso, né? E emprestava, daí da nossa amizade, assim, a gente foi conhecendo outros amigos e a gente começou a trocar ideia, aí eu consegui comprar uma guitarra, olha que louco, que é a primeira guitarra que eu tenho, aquela vermelhinha, Sim. E até hoje eu não me desfaço, tá lá comigo, Uhum. vai pra estrada comigo. E eu comprei a guitarra, não tinha amplificador, eu tinha um afinador que eu não sabia o que era, e a guitarra, sabe pra que e servia? as cordas que eu não sabia. Relaxa que o Josimar não sabe até hoje pra que serve. Sei, pra mim não. Toda vez, eu sei que eu afino, mas eu não sei como é que tá o estado dela. Aí, beleza. Só que nessa, de eu comprar a guitarra, o meu amigo comprava a guitarra, a gente já conhecia os outros amigos lá de Santo Antônio, a gente começou a ter a ideia de montar uma banda. Sim. Né? Como todo mundo, porque a gente queria, né, era uma coisa gostosa de estar ali Se tocando. Com violão a gente já conversa com as meninas, imagina com a banda. Com uma banda, cara, a gente vai estourar, vai arrebentar. E aí já ficava imaginando os estádios lá, tudo. E
Então, o que aconteceu? Nesse tempo, a gente foi conhecendo um, conhecendo outro, e juntou e montou uma primeira banda. Isso em que ano, mais ou menos? A primeira banda que eu montei foi 2007. 2007. Então é mais ou menos a mesma época do Jô ali, que converte com a compra da bateria dele, legal. Nesse período. Mas você ainda não conhecia ele? Não conhecia o Jô. Engraçado.